Nesse vídeo, tratando de educação e educação no Brasil, nós vamos falar de uma coisa, de um fenômeno que não é só brasileiro, mas é um fenômeno, infelizmente, um fenômeno mundial, que é a violência dentro das escolas ou a violência escolar. Na realidade, eu estou iniciando o tratamento deste assunto aqui em vídeo, atendendo a pedidos de colegas professores, como a professora Maria Luciene, que também é escritora formada em letras, e até na perspectiva da formação, da construção de um vídeo pela Rede Globo de televisão aqui de Minas Gerais, discutindo o tema. Então, eu quero aqui contribuir com as minhas ideias a respeito dessa temática. Primeira coisa, nós temos que desmistificar a questão da violência nas escolas. Na realidade, muitas vezes, quando nós falamos em violência nas escolas, nós pensamos imediatamente que se trata do aluno enfrentando o seu professor. Se trata do aluno, às vezes, armado, às vezes dopado, que enfrenta o seu professor e até o agride fisicamente. Tem casos, esse ano, em 2008, absurdos, como de alunos que colaram uma professora na sua cadeira, de professora espancada por alunas dentro de uma escola pública. Mas a violência nas escolas e a violência escolar, ela não se resume à agressão física dos alunos para com seus professores. A violência, na realidade, deve ser entendida como uma manifestação múltipla, ou seja, o que existe na realidade são violências na escola, dentro da escola. E essas violências que ocorrem dentro da escola, ela não é só uma questão física, de uma agressão física. Ela se apresenta de várias formas. E que formas são essas de violência na escola que não puramente a agressão física? Bom, nós temos a violência psicológica. A violência psicológica, ela se faz muito evidente nos casos de internações em hospitais psiquiátricos por parte de educadores. Isso é um número que nem sempre as secretarias de educação divulgam, mas sabemos que no Brasil, crescentemente, os professores estão saindo do trabalho pedindo licenças por problemas psíquicos, como o pânico. Bom, mas pegando essa linha da violência psicológica, isso ocorre devido a pressões que são feitas no professor, mas não só no professor, pressões feitas no aluno, pressões feitas na direção das escolas. Ou seja, o ambiente escolar não é, por excelência, um ambiente tranquilo, não é um ambiente que favorece as relações, é, antes de tudo, um ambiente de conflitos. E, então, nós temos uma violência psicológica muito grande, não só nos professores, que recebem pressão de direção e alunos, mas também nos alunos, que recebem pressão dos professores, dos pais, e pressão na direção, que recebe pressão dos alunos, dos professores, das secretarias de ensino e dos pais. Ou seja, a escola é um ambiente muito conturbado, o que favorece essa violência psicológica. De outro lado, existe uma violência, e aí em especial no caso brasileiro, uma violência econômica. A violência econômica é exatamente as condições de pauperidade, as condições de miséria que apresentam muitas de nossas escolas, sem infraestrutura, sem investimentos adequados. São alunos que às vezes entram numa escola e não têm livros, não têm material didático. É a desvalorização do professor como profissional, com salários baixos, sem perspectiva de crescimento profissional, sem investimento na formação continuada.
professores reféns de salários baixos, professores que não têm acesso sequer ao lazer, à cultura e aos livros. Isso é a violência econômica e perpassa a pobre política educacional brasileira, a ineficaz política educacional brasileira em todos os níveis, mas principalmente na educação básica. Por fim, nós temos a violência física, que é a agressão que nós estamos assistindo ocorrer ano a ano em nossas escolas. É o aluno que usa drogas, é o aluno com problemas em casa, com problemas sérios de comportamento, com desvios de comportamento. É o aluno que entra na escola armado, é o professor que não sabe lidar com os alunos e os ofende, gerando conflitos que beiram a agressão física e chegam de fato à agressão física. Por isso a necessidade de praticamente um efetivo policial em cada uma de nossas escolas, para evitar que o mal pior aconteça. Nós temos casos, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos principalmente, de assassinatos dentro das escolas. Isso é a violência física. Por fim, nós temos uma violência em termos culturais, uma violência, digamos assim, uma violência que tem a ver com os preconceitos. É o professor, ou o aluno, ou a direção da escola, são as questões de raça, de sexo, de credo, são as intolerâncias praticadas no ambiente escolar. São as intolerâncias perante a postura pedagógica do professor, perante a posição política do professor. Os alunos ali em conflito por questões socioeconômicas, é o aluno que tem dinheiro, o aluno que é pobre, o aluno que é negro, o aluno que é branco, o aluno que é amarelo, o aluno que é indígena, o aluno que é evangélico, que é católico. Ou seja, são violências muito sutis, mas que refletem um estado de intolerância da própria sociedade. E, finalizando, a violência ideológica, que é praticada pelo professor muitas vezes sem saber. É quando o professor ele se sente no direito de moldar o pensamento dos seus alunos. Ou seja, os alunos devem acreditar no que o professor acredita, porque o professor está sempre certo. Isso é uma violência ideológica. O aluno não tem direito à opinião, à crítica, à análise. O professor simplesmente molda, os seus educandos, que na realidade nada aprendem, apenas reproduzem as crenças, os anseios, as certezas, entre aspas, que o professor tem. Isso também é uma violência. Violência ideológica também, quando o professor é pressionado a demonstrar uma postura, uma posição pedagógica vindo de instâncias superiores, como direção de escola e secretarias de Estado. Ou seja, as aulas não se tornam espontâneas, se tornam orientadas. Então, em resumo, o que seria uma única forma de violência, na realidade, são várias. A violência física, psicológica, cultural ou os preconceitos, a violência econômica e a violência ideológica. Em resumo, as nossas escolas precisam mudar e urgentemente.